Senhor, queridos. É com alegria que estamos mais uma vez nesta noite para cultuar o nosso Deus aqui neste local. E você que nos acompanha pela internet também é alegria para nós termos a sua audiência. Permaneça conosco. Deus vai continuar falando com a gente neste dia. Deus vai continuar falando aos nossos corações. Deus proverá. Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis 22, versículos 1 até o 8. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 22, 1 ao 8. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, aleluia, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. Caminhavam, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Corações aflitos, irmã Jussara, nós temos nesta noite. Corações atribulados, pessoas tristes, pessoas pensando que Deus não responde mais, pessoas que estão orando há algum tempo e Deus não responde, pensam que Deus a abandonou. Mas essa noite é noite de Deus renovar a palavra sobre a tua vida. Ele irá prover. Aleluia. Graças a Deus. Iniciamos o texto lendo: depois destas coisas. Bem, o primeiro chamado de Abraão ocorreu alguns capítulos antes do que a gente leu. Ocorreu em Gênesis capítulo 12. Aquele chamado que você conhece muito bem. Deus disse a ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dentre os teus e vá para uma terra que eu te mostrarei. A primeira parte dessa fala de Deus com Abraão já era difícil executar. Abraão tinha que sair da sua terra, sair da sua parentela e sair da casa do seu pai. Imagine você saindo de São José, saindo do seu hábitat natural, saindo de perto de seus familiares. Não é tarefa fácil. Mas a segunda parte da sentença divina para Abraão: vai. Para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Ainda irei te mostrar. Quando Deus fala conosco, nós, enquanto bons seres humanos, queremos que Deus já faça uma linha do tempo de tudo que vai acontecer na nossa vida. Queremos que Deus já dê
milimetricamente tudo que vai acontecer ao longo dos nossos dias. Mas Deus não está interessado em dar detalhes, em dar questões pormenorizadas para nós. Deus está interessado em que nós o obedeçamos. E a partir do momento que nós o obedeçamos, nós caminhemos com Ele. O interesse de Deus é ter relacionamento com a gente. Abraão, vai, mas e daí? Eu estarei contigo, não temas. Já cantamos nesta noite, estou contigo, meu filho. Aleluia. Deus quer relacionamento. Ele não quer apenas dizer para nós o que vai acontecer e nós simplesmente esperarmos para acontecer. Não, Ele quer contato conosco. Quer relacionamento. Quer intimidade. E a intimidade não acontece apenas no início e não vai acontecer apenas no final, acontece no decorrer do caminho, ao longo da estrada. Esse relacionamento cria laços de afetividade, mas tão intensos, tão grandes, aleluia, que por vezes nós vemos tudo desabar ao nosso redor, à nossa frente parece ter barreiras intransponíveis, e nós só temos ao nosso lado nosso querido e bom Deus para conversar. Mas Ele está ali porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Sai da tua terra, sai do teu local. Estás bem aclimatado aí? Estou. Sai daí, Abraão. Tem coisas maiores para ti. A minha companhia já é suficiente para ti. Uma tarefa difícil para Abraão. Mas desde esse primeiro chamado, Abraão obedeceu. E Abraão obedeceu de uma maneira que a gente lê a Bíblia, parece que foi uma maneira tão natural. Saiu de lá e começou a caminhar. Não errante, porque tinha um guia consigo. Mas saiu caminhar, não sabia para onde ir de antemão, mas estava sendo guiado pelo próprio Deus. A melhor coisa que nós temos a fazer é nos deixar ser guiados por Deus. Aleluia. Quando a gente se deixa ser guiado por Deus, a gente pensa que alguns momentos são difíceis em nossas vidas, mas o bom de tudo é que quando Deus nos transpõe com a sua mão, Ele não nos deixa tropeçar, Ele não nos deixa afundar no lodo, Ele não nos deixa ficar patinando em um local sem sair, sem haver desenvolvimento. Nós temos caminhada contínua com Deus rumo à vitória. E Abraão foi. E depois de ir, Deus novamente fala com ele. Gênesis 2, 12 e 2. Farei de ti uma grande nação, Abraão, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 1000 maravilhas. Só coisa boa para Abraão. Mas, quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa não se cumpriu no outro dia. A promessa não se cumpriu no outro mês. A promessa não se cumpriu no outro decênio. Foram anos, longos anos, até a promessa se cumprir. Agora imagine se Abraão não estivesse apegado a Deus ao longo desse tempo. Se estivesse apenas apegado-se à promessa de Deus. A promessa aparentemente demorou. Mas como eu disse, o interesse de Deus não é simplesmente em cumprir a sua promessa. Ele cumpre, Ele é fiel. Mas o interesse de Deus é ter intimidade com a gente ao longo do caminho. E demorou. Demorou um bom tempo. Muitas coisas aconteceram na vida de Abraão, até a promessa começar a se cumprir. Muitas coisas. Quando Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, que a descendência dele seria numerosíssima, depois de um tempo, parece que eu vejo um pouco a credibilidade de Abraão em Deus ficar um pouco esmorecida. Parece que eu vejo Sara, então Sarai,
ficar também meio duvidosa, porque o tempo ia passando, eles iam envelhecendo e cada vez menos a possibilidade de gerar era possível. Cada vez menos os órgãos de Sarai estavam aptas para receber um feto. Cada vez menos eles tinham saúde para cuidar do filho. Cada vez menos eles tinham disposição física para cuidar de um filho, de um bebê. Ao ponto de, em determinado momento, eles pensarem que isso seria impossível. Lá no capítulo 11 e 30, parece que nós temos um grande impedimento para a realização da obra de Deus. Gênesis 11 e 30 diz: Sarai era estéril. Além de já ser avançados em idade, Abraão e Sara, ela não podia gerar filhos. Que promessa fora da caixa Deus fez para Abraão. Já eram velhos. O corpo de Sara já não podia de maneira natural abrigar um feto. E ela era estéril. Organicamente era impossível. Mas Deus prometeu o impossível a Abraão. Aos olhos humanos, o que Deus já falou para você é impossível de se realizar. Você está vendo as coisas caminharem para um outro viés. Você está lembrando da promessa que Deus fez a você, está dizendo: Deus se esqueceu da promessa. Eu acho que era apenas coisa do profeta. Eu acho que Deus não falou através da boca do profeta. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer que as promessas de Deus sobre a tua vida estão renovadas nesta noite. Mesmo que os caminhos tenham levado para outros lugares, Deus, o nosso Deus, é o Senhor dos impossíveis. Aleluia. Sara era estéril. E nesse bojo de pensamentos que eu penso que Abraão e Sara tinham, Deus mais uma vez fala com Abraão, Gênesis 15, 1. Sabe o que Deus fala nessa vez? Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Ah, que palavra boa de receber. Não temas. Nós ouvimos nesta noite essa palavra: não temas, não tenhas medo, não te aflijas, oh minha alma, porque estás abatida, confia em Deus. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. E aí, o que eu comentei, daquele quesinho de dúvida na vida de Abraão, Abraão respondeu para o Senhor: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Como eu vou ter uma descendência se eu continuo sem filhos? Eu ouvi muito bem a tua promessa, mas desde quando falaste a primeira vez, parece que nada aconteceu. Eu continuo sem filhos. Não é assim que você ora a Deus de vez em quando? Parece que querendo colocar Deus contra a parede. Senhor, foi tu que falaste, eu acreditei na tua palavra, mas até agora nada. E Abraão já estava pensando em um plano B para a voz de Deus. Porque o versículo continua dizendo: continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão já estava querendo dizer: quando eu morrer eu vou deixar tudo para Eliezer. Eu não tenho descendência, a minha descendência será a partir do meu servente, do meu servo. Quantas vezes temos a nossa visão espiritual bloqueada? A nossa visão fica muito no plano terreno. Até onde nós conseguimos alcançar? Visão no plano terreno.
Mas quando Deus tem liberdade para pegar em nossa mão e nos conduzir, coisas maravilhosas acontecem. Aleluia. Gênesis 15:15 diz assim: então Deus conduziu Abrão para fora e disse: por que para fora? Porque onde Abrão estava, a sua visão não alcançava a plenitude da promessa de Deus. Deixe Deus tomar a sua vida, deixe Deus segurar em sua mão e te levar para onde Ele quiser. Somente assim você vai ter a plena visão espiritual do que Deus tem preparado para você. Conduziu-o para fora e disse: olha para o céu, Abrão. Dentro de casa, dentro da tenda, Abrão não poderia ter a visão dos céus. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Aleluia. E ele disse: assim será a tua posteridade. Com a visão desbloqueada a partir da condução de Deus, nós enxergamos coisas maiores, coisas melhores, coisas que Deus tem preparado para nós. E são coisas boas. Aleluia. Mas ainda nesse bojo de dúvida, Sarai tentou ajudar Deus só um pouquinho. Não vinha o filho. Deus já havia falado, já havia confirmado com Abrão, mas o filho não tinha aparecido ainda. E Sarai tentou chegar até o término, até a promessa de Deus, até o cumprimento da promessa de Deus, mas com as suas próprias forças, com seu próprio intelecto, com a sua inteligência. A sua ação, a ação de Sarai, estava demonstrando que ela achava que Deus era menos poderoso do que ela mesma. Estava achando que Deus não havia pensado naquela possibilidade. E qual a possibilidade? De entregar a sua serva Agar para conceber um filho de Abrão. Assim Abrão teria um filho. Assim a promessa de Deus se cumpriria. Estaria resolvido. Diga-me agora se não é de maneira idêntica que nós atuamos em algumas vezes. Parece que quando Deus se cala, nós temos a obrigação de tomar iniciativa. Calma, espere, confie em Deus, não tome decisões precipitadas, não haja de acordo com a sua força, confie no Todo-Poderoso. E assim Agar fez, obedeceu a sua senhora, deitou-se com Abrão, gerou um filho, Ismael. Ismael causou algum desentendimento entre Sarai e a mãe de Ismael, Agar, a ponto de ela solicitar a Abraão que autorizasse a expulsão deles de casa. Consequências das nossas ações sem confiar em Deus. Consequências de coisas que nós mesmos buscamos sobre as nossas vidas. O pastor Edson estava falando sobre oração. Oração é isto, é saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É dialogar com Deus. Senhor, será que eu posso fazer isto? Eu estou pensando fazer assim, Senhor, mas esse é o meu desejo, mas qual é a tua vontade? Não é à toa que Jesus deixou um ensinamento de como devemos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Abraão e Sara continuaram a caminhada. E no decorrer da caminhada, o milagre ia acontecendo. No decorrer do trajeto com Deus, a promessa ia se cumprindo. Na caminhada,
Deus alterou o nome de Abrão para Abraão, um novo significado. De Sarai para Sara, um novo significado. A promessa começa a ter vulto, novos significados na vida de Abraão e Sara. Deus quer trazer um novo significado para a tua vida hoje. Você não veio em vão aqui nesta noite. Deus marcou um encontro com você, porque Ele quer ressignificar a tua vida a partir de hoje. E assim Deus fez com Abrão e Sarai. Passaram a se chamar Abrão, pai de grandes nações. E Sarai passou a ser Sara, princesa. A transformação em preparação, a promessa que chegaria já estava acontecendo. E a promessa, depois disto, mais uma vez, Deus fala com Abraão. Percebe como é interessante, como é importante a caminhada com Deus? Percebe que a promessa que Deus faz sobre as nossas vidas, Ele faz promessas, mas para que a gente se apegue cada vez mais com Ele, para que o nosso caminhar seja um caminhar com Ele, um caminhar a dois. E nesta caminhada a dois, Deus mais uma vez fala com Abraão. Já perceberam quantas vezes Deus falou com Abraão nessa caminhada? E Deus fala mais uma vez com Abraão. Deus lhe respondeu, 17 e 19. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. A promessa agora tem nome, aleluia. A promessa agora recebeu um nome, amém, aleluia. A vida dos pais já foi ressignificada. Agora a promessa não é mais um achismo, não é mais alguém que vai surgir, não é mais um novo membro na família, é Isaque, aleluia. A promessa tem nome. Mas mesmo assim, Sara duvidou. 18, 13 e 14 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Os dias iam passando, e assim como é com nós, como é conosco, como é com todos nós, acontecia também com Sara e Abraão. Os dias vão passando e a gente vai ficando mais velhos. De quando em quando a minha filha pega um pouquinho no meu pé. Quando a gente começa a falar de datas, de coisas que aconteceram em algum tempo antes dela nascer, ela sempre menciona, isso daí é coisa de gente do século passado. A gente vai ficando velho. Os dias vão passando e a gente vai perdendo o nosso vigor físico. É a naturalidade. E assim era com Sara e Abrão. Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Mas veja, eu vejo algo ao mesmo tempo de incredulidade e ao mesmo tempo de fé aqui nessa frase de Sara. Porque ela diz, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Ela estava pontuando o fato de já ser adiantada em idade. Mas veja que Sara não mencionou mais o fato de ser estéril. Amém. Aleluia. Mesmo quando você percebe que as coisas estão ruins, tem coisa boa acontecendo com você. Mesmo quando você está passando por momentos difíceis, a coisa boa acontecendo. Sara já não mais reclamava que era estéril, mas estava reclamando porque estava ficando velha. E a promessa que já tinha nome ainda não aparecia. Aí vem o versículo 14 do capítulo 18. Aleluia. Que é uma lição tão poderosa para nós. Mensagem do Senhor a Sara, a Abraão.
Mas a mensagem do Senhor é vívida para nós nesta noite. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, a coisa impossível para Deus, a coisa que Ele não possa realizar, não existe. O nosso Deus é o Deus de causas impossíveis. O nosso Deus é Deus que resolve todos os problemas. O nosso Deus é Deus que tem solução para todos os casos. Aleluia. Não existe coisa demasiadamente difícil para Deus. Não existe impossível para Deus. Viu a importância de sermos conduzidos por Ele? Se não existe impossível para Ele, aí a gente vai começar a compreender quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Porque quem nos conduz já é vencedor. Aleluia! Para Deus há algo impossível. E alguém está pensando, parece que há, porque o meu caso ainda não teve solução. Não existe impossível para Deus. Parece que é impossível porque parece que Deus não tem forças para isso, porque Ele se calou. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Nós cantávamos um cântico. Mi bemol maior, pode ser? Nós cantávamos ainda até ontem, muito. Depois paramos de cantar um pouco. Outros cânticos vêm, não é? Vêm com outras novidades. Mas eu vou resgatar esse cântico hoje porque traz uma palavra de Deus para nós. Porque traz uma palavra viva de Deus para nós. Você conhece? Cante comigo. O Deus do impossível não desistiu de mim. Amém. Aleluia. Me faz. O Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Nós não servimos outro Deus. É esse Deus do impossível que nós servimos. Aleluia. Ele não desistiu de ti, não. Ele não esqueceu do teu caso, não. Aleluia. Não foi à toa que você veio aqui. Você pensa que veio pelas suas forças, mas foi Ele quem conduziu você até aqui nesta noite, para dizer que Ele não esqueceu de você. Aleluia. O seu caso é simples para Deus. Aleluia. 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 Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Aleluia. Ele não desiste. Aleluia. Aleluia. Ele não desistiu nem esqueceu da promessa que fez a Sara e Abraão. Não. Coisas foram acontecendo, a vida de Abraão e Sara foi continuando. Ocorreu o episódio com Ló, sobrinho de Abraão. Deu uma dissensão entre os servos de Ló, os servos de Abraão. Eles se separaram. Houve o famoso caso da batalha que Abraão liderou para resgatar Ló.
Coisas aconteceram diversas na vida de Abraão ao longo do tempo, sem a promessa estar com ele. Mas em Gênesis capítulo 21 e verso 1, a Bíblia diz: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Aleluia! Quando Deus diz, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele realiza. Se Deus falou, vai acontecer. Se Ele disse para você, creia. Aleluia! Ele é fiel. Ele faz as coisas acontecerem quando nós menos imaginamos. Ele faz as coisas surgirem quando nós pensamos que não há condição. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Amém. Glória a Deus. Nasceu a promessa. Nasceu Isaque. Nasceu o filho tão esperado. Ao longo de anos, nasceu aquele a quem por vezes Abraão e Sara ficaram meio receosos se ainda seria possível. Nasceu, a promessa nasceu. Aleluia. Nasceu Isaque. A promessa estava aí. E agora, a vida de Abraão e Sara continuou a acontecer dia após dia, mas eles estavam a par com Deus, eles estavam em comunhão com Deus. Deus continuava a falar com Abraão, Deus continuava a visitar Abraão, Deus continuava a ter, porque Abraão assim o desejava, Deus continuava a ter relacionamento com Abraão, Deus continuava a ter intimidade com Abraão. Deus falava com Abraão de maneira especial, de maneira que quando ele ouvia a voz, Abraão sabia que era a voz de Deus. Assim como você conhece quando Deus fala com você, aleluia. Quanto mais intimidade e comunhão nós temos com Ele, mais nitidamente nós reconhecemos o timbre da sua voz. A vida de Abraão e Sara continuou. Outros episódios ocorreram. Ocorreu um episódio ainda com Abimeleque, o acordo entre Abraão e Abimeleque. E aí nós chegamos no texto que nós lemos, Gênesis 22. Coloque lá para nós, por gentileza. Gênesis 22. Aleluia. 22:1. Agora sim, depois dessas coisas, depois disso tudo que a gente mencionou, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Parece que quando nós temos a promessa de Deus em nossas vidas, parece que não vai acontecer nada mais de diferente, principalmente em relação àquela promessa, porque se foi Deus que prometeu, nada mais pode acontecer com aquela promessa. Não é bem assim. Depois dessas coisas, depois de tudo que mencionamos, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão. E Abraão lhe disse: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Por que Deus foi tão minucioso em falar isso para Abraão? Não bastava dizer: pega o teu filho, porque Abraão tinha um outro filho. Abraão já tinha Ismael, porque as forças humanas quiseram ajudar Deus. Para Abraão não ter dúvida: pegue o seu filho, Ismael, seu único filho. Eu tenho dois. Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto. E agora, Abraão, depois de tantos anos aguardando a promessa chegar, depois de
uma pequena dúvida gerar em seu coração, o próprio Abraão disse: Senhor, eu estou aqui, mas ainda não tenho filhos. Como se Abraão dissesse: lembra da promessa? Eu ainda não recebi a promessa. Em outra ocasião, Sara se riu intimamente: como poderei gerar já sendo velha? E além disso tudo, Sara era estéril. Deus reverteu todos esses quadros, cumpriu a promessa, veio Isaac. E agora Deus não tinha outra coisa para pedir a Abraão. Deus não tinha um outro tipo de sacrifício para pedir a Abraão. Aquela promessa que ele esperou durante tantos anos. Aquela promessa que fez com que a fé de Abraão às vezes titubeasse. Agora Deus concedeu, amém, estão vivendo dias maravilhosos, cumprimento de promessa, mas Deus pede justamente Isaac para ser oferecido em sacrifício. Ah, que pedido doloroso. Nós, pais, sabemos o quão é doloroso quando um filho se machuca, quando o filho tem uma gripe fraca que seja. Nós pais queremos substituir a dor do filho para nós, porque não queremos que os nossos filhos sofram, que sejam maltratados. Mas Deus pediu justamente a coisa que mais causaria dor em Abraão. A coisa mais difícil para Abraão foi o que Deus pediu. E quantas vezes nós queremos indagar a Deus por coisas relativamente simples que Ele pede para nós. Deus nunca pediu teu filho em holocausto. Deus nunca pediu teu filho em sacrifício. Ele pede uma morada em seu coração apenas. Aleluia. Ele pede que você o acompanhe, porque Ele está disposto a todos os dias nos acompanhar. Aleluia. Ele pede que você dê abertura para Ele ser mais íntimo de você. Ele não pede muita coisa. Ele não está pedindo para que você se entregue em sacrifício, para que você morra em favor dele. Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo para que você ofereça seu filho. Ele não está pedindo isso. E às vezes nós achamos que o pedido de Deus para nós é tão pesado, é tão difícil de cumprir o que Deus está pedindo para nós. Deus pediu que era mais difícil para Abraão, o seu filho. A Bíblia não menciona, mas eu imagino, enquanto pai, que quando, após ouvir a voz de Deus solicitando isso para ele, Abraão, ele tenha pensado várias coisas. Ele tenha conversado consigo mesmo e com Deus diversos assuntos. Talvez essa proposta que eu falei, talvez de ele estar no lugar de Isaac. A Bíblia não menciona, eu que penso. Mas a Bíblia menciona que uma vez feita a solicitação por Deus, Abraão obedeceu. Que coração dolorido deveria estar o de Abraão. Que coração amargurado deveria estar o de Abraão. Preparou tudo, levantou-se de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaac, claro, iria sacrificar Isaac. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar
que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ai, que dor no coração de Abraão. Disse aos seus servos: estava prestes a acontecer o ato mais doloroso de sua vida. Disse aos seus servos: fiquem aqui. E esse foi um grandíssimo ato de fé de Abraão. Fiquem aqui, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Aleluia. E havendo adorado, e depois de nós adorarmos a Deus no monte, retornaremos. Que fé é essa de Abraão? Deus havia pedido Isaque em sacrifício. Abraão levou Isaque até o monte. Mas quando estava por subir ao monte, ele disse aos seus servos: nós vamos, nós quem? Eu e Isaque, vocês fiquem aqui. Nós iremos até lá, vamos adorar a Deus naquele local. Em algumas versões diz: iremos sacrificar. E depois, ele não diz: eu retornarei. Ele iria obedecer a Deus, iria sacrificar Isaque, mas ele diz: retornaremos, no plural. Ele cria que ele e Isaque retornariam ao convívio da família. Lá em Hebreus a gente lê que Abraão tinha uma fé tão grande que ele acreditava que uma vez ele tendo sacrificado, uma vez ele tendo feito com que Isaque fosse morto como holocausto, Deus tinha poder suficiente para ressuscitá-lo dos mortos. E parece coisa pequena, mas ressuscitar dos mortos não é coisa que acontece todos os dias. E digo mais, até a presente data, até o momento que Abraão pronunciou essa palavra, nunca antes havia ocorrido uma ressurreição na Bíblia. Mas Abraão cria no Deus do impossível, aleluia. Mas Abraão cria no Deus que pode todas as coisas. E ele falou isso aos seus servos: voltaremos para junto de vós. E continua o texto que a gente leu, só estou repetindo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Se eu fosse Abraão, nessa pergunta de Isaque, somente os dois caminhando para o local do holocausto, se eu fosse Abraão e tivesse ouvido da minha filha: papai, eu nem responderia. Mas Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho, o que tu queres? E Isaque, a promessa inteligente de Deus: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde, meu pai, está o cordeiro? Está faltando alguma coisa, essa matemática não fecha. Como é que a gente vai oferecer um sacrifício para Deus se não temos cordeiro? Se nós não temos um animal para sacrificar, como nós vamos sacrificar a Deus, meu pai? Vem a promessa, vem a palavra de Abraão, uma palavra que retumba até os nossos dias. Ah, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá, aleluia. Não temas, meu filho, a fase está ruim, vai passar, porque Deus vai prover solução. Deus vai prover o que seja necessário. O nosso Senhor é provedor. Inclusive cordeiro, meu pai, Deus vai prover o cordeiro. Aleluia.
E Abraão foi. E chegaram no local. Abraão preparou o local. Preparou o local para o sacrifício. E a Bíblia diz que colocou Abraão Isaque sobre a lenha. E já estava Abraão preparado para dar cabo da vida de Isaque, seu filho. Mas quando Abraão, aleluia, quando Abraão levanta o cutelo, quando Abraão, imagine como estava Abraão, erguendo o cutelo para dar cabo da vida do seu filho. Abaixo de Abraão e Isaque, acima, o instrumento que tiraria a vida da promessa que Deus fez a ele. Imagino eu, também a Bíblia não menciona que esse tempo deva ter sido um tempo grandioso para a meditação de Abraão, de conversa de Abraão com Deus, quando ele estava com o cutelo erguido para tirar a vida de Isaque. E quando ele de ímpeto fez o movimento para fazer isto, para tirar a vida de Isaque, o Deus do impossível, o Deus que nós servimos, o Deus que cuida da minha e da sua vida, cuidou da vida de Isaque e acalentou o coração de Abraão. Sabe o que aconteceu? Aleluia. A Bíblia diz que uma voz, a voz que Abraão conhecia, a voz que quer se fazer conhecida de você, a voz que quer ter intimidade com você, a voz que quer acompanhar você no dia a dia, no cotidiano, em suas decisões, a voz que não quer se apartar do seu ouvido, falou com Abraão: Abraão, não faças mal ao menino, mas e o cordeiro para o holocausto? Não ofereceremos sacrifício a Deus, haverá sacrifício. Aleluia. Se o local foi preparado para sacrificar a Deus, haverá sacrifício. Se você preparou a sua vida em santidade a Deus, haverá sacrifício, haverá mover de Deus, haverá milagre de Deus acontecendo. Se você colocou a sua vida no altar, haverá promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu? Isaque foi livre, recebeu como se fosse uma segunda vida. Aleluia. Mas e o sacrifício? Os dois foram para adorar. E uma vez, com intenção de adorar, o adorador deve fazê-lo. Mas não tinha animal? O Deus de provisão, aleluia. O Deus que provê todas as coisas, todas as coisas. O Deus que provê tudo, proveu um animal para o sacrifício. Aleluia. A pergunta de Isaque: não temos cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão: o cordeiro para si Deus proverá. Deus proveu um cordeiro para o sacrifício? Não. O que Deus proveu para o sacrifício? O que Deus proveu para o sacrifício? Deus proveu um carneiro, não um cordeiro. Carneiro é um animal adulto, um animal com mais de 1 ano de idade. Cordeiro é o animal recém-nascido, com no máximo 6 meses. Carneiro já passou por tantas circunstâncias em sua vida de animal. Cordeiro é um animal recém-chegado ao mundo, um animal limpo, que não passou por caminhos de sujeira, que não passou por nenhum momento em que a sua pele teve que sujar-se. Cordeiro era um animal imaculado. Carneiro já havia se sujado em algum momento da sua estada aqui na terra. Cordeiro não foi o que Deus proveu naquele momento. Deus proveu
um carneiro. Mas onde estava o carneiro? Ele surgiu por detrás do holocausto, entre arbustos. Lá estava o carneiro. O carneiro foi um animal substituto para Isaque. Para haver remissão de pecados, é necessário haver derramamento de sangue. Para haver continuidade na vida de Isaque, algum animal, o sangue de alguém ou de algum animal deveria escorrer. Isaque teve a sua vida preservada porque o que foi sacrificado foi um carneiro provisionado por Deus. Nós estamos aqui hoje porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, o Cordeiro imaculado de Deus, que não teve pecado, o Cordeiro que veio diretamente dos céus para a terra, foi imaculado, sofreu, padeceu e morreu em meu e em seu lugar. Ele foi o sacrifício substituto pelas nossas vidas, para nós estarmos aqui hoje. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisou morrer, precisou doar o seu sangue, a completude do seu sangue, até a última gota. Por isso a Bíblia menciona que depois de todo o sangue de Jesus ser jorrado, jorrou água, não tinha mais sangue. A totalidade de Jesus Cristo foi entregue em prol da sua vida. Aleluia. O Cordeiro de Deus se entregou de maneira completa pela sua vida. O carneiro que surgiu por detrás do holocausto, que seria para Isaque, apareceu entre arbustos. O Cordeiro de Deus foi pendurado em um madeiro. Meu Senhor. A melhor coisa que Deus tinha, vou falar em um vocabulário para a gente entender. A melhor coisa que Deus tinha, Ele entregou por nós, por amor a nós. Deus pediu o melhor que Abraão tinha, mas Ele, enquanto Deus, ofereceu o melhor dele para nós. Ofereceu Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Aleluia. Isaque, que seria imaculado, ou melhor, que seria oferecido em sacrifício, a Bíblia diz, e nós já lemos, que nas costas de Isaque, subindo o monte, o que estava nas costas de Isaque? A lenha. E o madeiro do pecado estava sobre os ombros de Jesus. O filho de Abraão carregou sobre os seus ombros o pesado peso das madeiras para fazer o fogo do sacrifício. O Filho de Deus carregou em seus ombros o pesado e lastimável peso dos nossos pecados. Aleluia! Mas Ele carregou de uma vez por todas. Como Ele era imaculado, Ele quer nos tornar santos, para de uma vez por todas morarmos no céu juntamente com Ele. Aleluia! Que plano maravilhoso! Deus pediu o melhor que Abraão tinha, porque Ele entregou o seu melhor para nós. Aleluia. Não foi pouca coisa. Quando Jesus estava padecendo na cruz do Calvário, pendurado entre os céus e a terra, Ele não precisava fazer aquilo. Mas Ele escolheu se entregar. Aleluia. A Bíblia diz, você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, que entregou o seu único filho. Quando os guardas foram buscar Jesus para prendê-lo, Ele se entregou.
Ele não ofereceu resistência porque ele sabia que não estava se entregando aos guardas, ele estava se entregando por amor a mim e a você. Aleluia. Aleluia. E Jesus morreu. Entregou todo o seu sangue, entregou a sua vida. Foi o sacrifício perfeito de Deus para nos salvar. E depois de ser pai, é que eu entendi plenamente aquele trecho que diz que Deus o Pai parece que até abandonou Jesus quando era o momento que Jesus mais precisava dele. Pai, gritava Jesus, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, meu Deus, me livra dessa situação, está muito dolorido. Mas a oração que ele mesmo ensinou aos seus discípulos: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, ó Pai. E parece que Deus não ouviu a oração de Jesus, parece que Deus se afastou, parece que Deus virou o seu rosto e não viu o sofrimento de Jesus. Eu já mencionei isso aqui uma outra vez. Enquanto pais, nós não suportamos ver um filho padecer. Enquanto pai, eu não suportei ver o meu filho sofrendo com tamanha quantidade de agulhas em seu corpo. Eu não suportei. E quando era necessário tirar uma coleta de sangue dele, não estavam conseguindo. As veias já não eram mais espessas, já eram muito finas. E tentavam aqui, tentavam ali. E ao longo da madrugada tentando. E meu filho chorando, eu do lado dele. E eu vendo o sofrimento dele. Teve uma hora que eu cessei. E disse aos enfermeiros: chega, basta. Meu filho não vai mais sofrer. Peguei meu filho em meus braços e o livrei daquele sofrimento momentâneo. Ele não mais sofreu naquele instante. Estava agora nos braços do Pai. Você acha que Deus não poderia ter feito isso com Jesus? Você acha que Deus não poderia ter livrado Jesus da cruz? Você não precisa sofrer desse jeito, meu filho. Volte aqui para o céu, venha. Vem aqui do meu lado, teu lugar está aqui reservado, não precisa sofrer. Você acha que Deus não poderia fazer isto? Estamos desde o início dizendo que Ele é Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Você acha que o próprio Jesus não tinha poder para Ele mesmo descer da cruz e voltar ao Pai? Mas Ele escolheu padecer na cruz por amor à minha e à sua alma. Aleluia. Jesus morreu. A natureza sentiu a morte de Jesus. Terremotos aconteceram. O dia se tornou em noite. Até mesmo os guardas que antes zombavam de Jesus estavam comprovando: realmente este era o Filho de Deus. Jesus morreu. Acabou. Para os discípulos acabou a esperança. Veio para morrer, morreu. E agora? No texto que lemos, no versículo 4, Gênesis 22, versículo 4. Aleluia. Abraão, símbolo de Deus. Isaque, símbolo de Cristo. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e avistou o local de sacrifício. Jesus morreu. Parece que as esperanças se findaram. Tinha discípulos já voltando para casa. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús já tinham desistido da sua fé. Já estavam caminhando de volta ao que faziam antes de conhecer Jesus. Já iam retomar a sua vida, a vida de antes. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, aleluia, aleluia,
ao terceiro dia, depois que ele padeceu, depois que ele se entregou por nós. E o que faz o grande diferencial dentre os mortos é que ao terceiro dia, o meu Jesus, o meu Cristo, tornou-se ressurreto. Ele ressuscitou dentre os mortos, agora para viver para sempre ao lado de Deus. E mais, dando-nos a oportunidade de sermos com Ele salvos e sermos chamados filhos de Deus com Ele. Cristo é demais. Jesus Cristo é demais. Aleluia! Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ao terceiro dia, quando os discípulos já estavam dois no caminho de Emaús conversando sobre o que havia acontecido nos últimos dias, e de repente uma terceira pessoa junta-se e os três começaram a conversar. E eles conversavam com o viajante e não se deram conta que o viajante era Jesus. Lembra que eu falei no início que o interesse de Deus é ter comunhão conosco, é caminhar conosco por onde nós formos. Mesmo os discípulos querendo voltar de onde eles estavam antes de conhecer Jesus, Jesus estava caminhando com eles. Por quê? Todas as pessoas são importantes para Deus. Jesus Cristo não deixa ninguém para trás. Jesus Cristo fez o seu sacrifício por todos nós. Jesus Cristo não abandona ninguém. Aleluia. Mesmo que a gente queira voltar, mesmo que a gente queira deixar de fazer a obra de Deus, mesmo que a gente pense que Deus está agindo de uma maneira diferenciada conosco, deixando-nos um pouco de escanteio, mesmo que a gente pense que a gente tem vivido dias, meses, anos sem termos o cumprimento da promessa. Veja quanto tempo Abraão ficou, veja quantas coisas aconteceram na vida de Abraão até nascer Isaque. Depois que nasceu Isaque, Deus ainda o pediu em sacrifício. Aleluia. Tudo isso para dizer que o nosso Deus não desampara os seus em nenhum instante. Seja quando Ele faz a promessa, seja quando Ele cumpre a promessa, ou seja durante o caminhar rumo à promessa. Aleluia. Você crê nisso nesta noite, que nosso Deus é Deus de impossível? Fique em pé comigo então, por gentileza. O nosso Deus é Deus do impossível. O nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus é Deus que opera coisas que os homens não entendem. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Aleluia. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi por todos nós. E nesta noite, nós conhecemos um pouquinho mais da importância que Deus dá para as nossas vidas. Do quão importante nós somos para Deus. De todo projeto feito por Deus para alcançar as nossas vidas. E hoje o que Deus quer das nossas vidas é que caminhemos com Ele. Tudo que Deus quer de nós é que caminhemos com Ele. Há entre nós alguém disposto a caminhar com Jesus, a receber Jesus em seu coração, a dar valor a esse sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo se sacrificou pela tua vida, pela tua alma. Ele é Deus de impossível. Eu sei que você está passando situação em sua vida que você está pensando, mas não tem jeito. Mas já tentei deste jeito, já tentei daquele outro, já tentei desta maneira, já falei com fulano, beltrano, já fui em todas as instâncias e não consegui solução. Deus tem solução nesta noite. Aleluia. Alguém entre nós que quer receber Jesus em seu coração. Aleluia. Há alguém entre nós que quer aceitar Jesus, que quer convidar Jesus para estar em seu coração e caminhar de uma vez por todas com Jesus, para poder conversar com Ele, assim como os discípulos no caminho de Emaús estavam conversando com Jesus de maneira natural. Você quer caminhar com Jesus, assim como Abraão ouvia nitidamente a voz de Deus e conversava com Deus, porque tinha intimidade com Ele. Você quer receber Jesus nesta noite? Alguém entre nós que deseja receber Jesus?
Aleluia, aleluia, aleluia. Você que nos acompanha pela internet, eis que estou à porta e bato. Jesus está esperando você abrir a porta do seu coração. Jesus está esperando você decidir querer recebê-lo. Jesus está aguardando você. Aleluia. Você que nos acompanha pela internet, pode receber Jesus aí em sua casa. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, pode agora fazer uma oração a esse Jesus. A esse Jesus que escolheu não descer da cruz. A esse Deus que ofereceu o melhor dele para as nossas vidas. Você tem a oportunidade de querer recebê-lo nesta noite. Aleluia. Esta igreja está de braços abertos também para recebê-lo, para recebê-la como nosso irmão. Aleluia. Para comungar conosco desse grande amor de Deus. E eu quero orar então por você. Se não temos ninguém aqui no templo para se decidir por Cristo, eu quero orar por você. Por você que tem promessa de Deus, que está aguardando há muito tempo. Aleluia. Eu quero orar por você que às vezes até já tem esquecido da promessa que Deus tem feito em sua vida. Muito tempo já passou. Você às vezes, por vezes até já tem enveredado por outro caminho, completamente diferente ao que Deus tem prometido a você. Por vezes, como Sara, você fica até pensando em seu íntimo, como que isso vai acontecer comigo se agora eu estou em uma outra situação? Aleluia, aleluia. O nosso Deus é Deus de impossível, aleluia. Deus vai cumprir a promessa em sua vida, não apenas porque Ele cumpriu, não apenas porque Ele fez, não apenas porque a sua palavra é fiel e vai cumprir, mas para mostrar a você que Ele é Deus de coisas dificílimas, para mostrar a você que você serve a um Deus diferente de todos os outros deuses do mundo, para mostrar a você que você é um ser nas mãos dEle, que Ele pode agir da maneira como Ele bem entender em sua vida. Aleluia. Eu quero orar por você. Você que tem promessa de Deus, não vê como essa promessa se realizar, chega aqui, eu quero orar por você nesta noite. O Deus, a certa altura da minha caminhada de fé, eu pensei que Deus havia se esquecido de mim. Tantas coisas Deus já me prometeu. Tantas coisas, tantas promessas Deus já me fez ao longo da minha caminhada de fé. Este ano, no próximo mês, completo 40 anos de batismo em águas. Ao longo dessa caminhada, muitas experiências. Ao longo dessa caminhada, muitos quês, muitas indagações em meu coração sobre promessa de Deus. Ao longo dessa caminhada, muita maneira diferente de Deus conduzir a minha vida. Mas em determinada altura da caminhada eu duvidei de algumas promessas de Deus. Porque o tempo estava passando, assim como passou para Abraão e Sara. E assim como Abraão disse: Senhor, tudo bem, tens prometido diversas coisas, mas eu ainda não tenho filho. A descendência que prometeste está cada dia mais difícil. Em determinada altura da minha vida eu fiz uma oração parecida a Deus: Senhor, está difícil. Tu prometeste isto, mas não vejo como as coisas vão se encaminhar para isto. E sabe qual foi a resposta de Deus naquela ocasião para mim? Silêncio. Deus não me respondeu nada. Deus não falou nada comigo. Ah, Senhor, e agora? O
que eu faço, Deus? Estou esperando a tua resposta. Eu sei que tem gente assim nesta noite, que está esperando a resposta de Deus e a resposta não vem. Calma, espera mais um pouquinho. Não, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Calma. Não é que Deus não tenha condição de realizar o que Ele prometeu para realizar hoje. Ele tem condição, mas você ainda não está preparado. Por isso Ele quer caminhar com você. Ele quer preparar você ao longo do caminho, porque ao longo do caminho Ele vai te conduzir por momentos bem estreitos, aleluia, em que só vai caber uma pessoa de cada vez, mas Ele estará à frente e vai te conduzir. Onde Ele pisar, você vai pisar também. É local seguro. Onde Deus te conduzir, é local seguro. Aleluia. Eu vou orar. Eu vou orar por você nesta noite. Você tomou decisão que aparentemente impede o agir de Deus. Sara colocou isso para Deus. Sara apresentou a Deus um impedimento. E você tem feito isso algumas vezes. Tem colocado um impedimento humano para o agir de Deus. Mas esse impedimento, não se preocupe. Aleluia. Você vai perceber da maneira como Deus vai trabalhar, da maneira como Deus vai agir, uma maneira toda especial. Meu querido Deus, eterno Pai, meu Deus, Deus do impossível, Deus que opera coisas dificílimas em nossa visão humana, Deus que opera onde nós todos não vemos condição para isso. Deus que abre porta onde não existe. Deus que abre um local vago onde há muralha. Deus que abre os céus quando tudo está fechado sobre as nossas vidas. Deus que abre caminho no meio do deserto. Deus que faz com que o mar abra e o seu povo, os seus filhos passem com pé enxuto. Deus do impossível, a Ti nós clamamos nesta noite. Deus do impossível, a Tua igreja nesta noite precisa de um toque Teu, precisa de uma confirmação do céu, precisa de uma confirmação que Tu estás agindo em seu favor. Essas pessoas, esses nossos irmãos que aqui estão à frente, toque neles, Senhor, faça com que eles sintam o Teu poder, faça com que eles sintam uma fagulha do Teu poder em suas vidas e saibam que eles servem a um Deus que pode todas as coisas. Tu podes tudo, Senhor. Tu podes tudo, Senhor. Manifesta-te a Tua igreja nesta noite. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.